Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Hoje é 17 de março de 2021, eu sou Cássio Pereira, esse é o episódio número 11 da segunda temporada, né? Só pra lembrar, se você não curtiu ainda os outros 10 episódios da segunda temporada, que tá fantástico, só episódio com convidado massa, convidado monstro, convidado louco, tudo que vocês imaginarem tem aqui. E tem a primeira temporada também, que a gente gravou todo ano passado, com 32, 3 episódios lá pra vocês curtirem também, só pra gente falar sobre segurança, desenvolvimento seguro e todas as vertentes aí que cercam esse tema. Mais uma vez, desculpa aos ouvintes, aos queridos ouvintes, que o nosso amigo Rodrigo, desenvolvedor, como todo desenvolvedor dodói e vagabundo, ele não está aqui presente mais uma vez, mas faz parte, né? Enfim, não tem tu vai tu mesmo, não tem cão caça com gato. Sinto muito, peço até desculpas para a nossa convidada, que já vou apresentar a nossa convidada, para a gente falar sobre o tema de hoje, que é o tema central, conscientização. E cara, o nome desse episódio eu já gostei quando eu tava pensando nele. Dá para educar sobre segurança ou só a dor ensina? Eu tinha um chefe que falava nada como um bom incidente para motivar a segurança, ele não estava errado. Aliás, quem fala isso não está errado, né? Porque incidentes motivam muito mais a segurança. E para isso eu procurei, achei, encontrei, consegui marcar um horário, já desmarquei com ela, desculpa também, Gabi. Mas, para vocês que estão ouvindo a gente, eu tô aqui hoje com a Gabriela. Ela é no Instagram, vocês acham ela como Gabimoto, a Gabriela Borges. Ela vai falar pra gente sobre conscientização, já bateu um papo sobre organização, ela vai falar sobre uns projetos bacanas, coisas que ela tá estudando que ninguém nem imagina, porque são coisas fora da caixinha. Por isso esse tipo de pessoa, esse tipo de conteúdo que a gente quer trazer aqui no podcast, quer ter como parceiro, quer estar sempre aí aprendendo um pouco mais. E claro, se divertindo, dando risada aqui junto. Então, queria apresentar para vocês aí, ouvintes, Gabriela Borges, por favor, seja muito bem-vinda, muito obrigado pelo seu tempo, por ter aceito o convite. Se apresente aí pra galera. Muito obrigada, é um prazer, assim, acaba que falar com as pessoas, não era esperado, né, na verdade, quando eu comecei a Proteca, que é uma empresa de conscientização voltado à proteção da criança e adolescente na internet, não era a ideia nem um pouco, assim, chamar a atenção da comunidade de tecnologia. Inclusive, eu tava meio puta, assim, e aí eu não queria saber muito. Faz parte. A gente tenta se afastar, né? E aí... Mas acabou que é isso, né? Tá sendo um trabalho legal e aí as pessoas estão... Inclusive, as pessoas da área estão curtindo. Acho que ao longo do caminho a gente vai falando sobre ele, né? Show de bola, Gabi. E me fala um pouquinho do trabalho no Instagram, essa postagem de conteúdo, tá rolando bacana isso aí? Tá desistindo? É um saco? Como que é? Nossa, foi super difícil. Nossa, foi muito difícil. Primeiro porque, assim, quando a Proteca... Aliás, não começou como Proteca, né? Uma amiga da área de segurança me chamou porque ela tinha um projeto que era justamente sobre isso. E ela pediu minha ajuda, e ela falou, vamos fazer, né? E acabou que, analisando a ideia e o cenário, eu achei que as mães estão na internet, as professoras estão na internet, as crianças estão na internet, e o melhor caminho para chegar até elas era através da rede social. Eu não tenho nada contra, eu acho que só é muito difícil quando tendem a pedir muita coisa pessoal, sabe? Eu entendo que existem as particularidades, as pessoas acabam ficando curiosas, mas não é uma coisa que já... O comportamento seguro, em geral, claro que eu sou humana, eu erro, eu falho às vezes, mas em geral eu tento não me expor além do que eu acho controlável. Então acaba que não é ruim nem difícil, só é diferente, né? É um pouco diferente. Eu acho que você começou... Pessoal, essa é a Gabi, muito bem-vinda mais uma vez. Eu acho que você começou esse ponto introdutório, vamos dizer assim, muito bem, porque liga diretamente um pouquinho com o tema central, conscientização, que atinge a todos, né, que estão relacionados à internet ou no mundo digital de alguma forma. Hoje talvez a gente vai fugir um pouquinho do tema central de desenvolvimento de software, mas talvez eu consiga pincelar alguma coisa, mas você tocou num ponto básico, assim, que você falou, né, as professoras, as mães, as crianças
todos estão na internet. E, de um certo modo, quando você fala desse público, né? Talvez mães, o pessoal um pouco mais velho, as próprias crianças, é um público mais frágil, de certo, em vários cenários, né? Mas é um público mais frágil. Quando eu digo as mães e os professores, idosos no geral, eu tô querendo dizer com relação ao uso de tecnologia, né? Frágil no sentido de não ter tanto conhecimento assim. E eles acabam se tornando alvos, né, mais fáceis, assim como as crianças, não só para proteção de dados, e aí você pode falar um pouquinho mais da Proteca com relação a isso, né, que talvez seja o foco da empresa, mas também como pedofilia, por exemplo, como outros tipos de ameaças que elas estão expostas à internet, né? Então, foi uma introdução muito boa e linka direto com o tema, né? Poxa, dá para educar todo mundo com relação à educação, e aí vamos tentar separar esses públicos, Gabi, você me ajuda com isso? Ou será que só a dor vai ensinar? É difícil a gente falar isso quando a gente pensa do lado de um ataque a um idoso, por exemplo, que o idoso tá lá abrindo o bankline dele, que ele mal sabe, né, conduzir ali, para retirar, para sacar a poupança, para transferir alguma coisa, e ele clica num link, sei lá, falando que a poupança dele esse mês veio o dobro do valor, ele não tem esse discernimento para saber sobre isso, ele vai clicar e vai ter ali sua conta roubada, algo do tipo. Como você vê a educação para esses públicos frágeis, tanto os idosos, quanto professores, mães e as crianças também, como é isso? Tá, então a gente vai ter que voltar bastante, inclusive se você quiser me interromper em vários momentos, porque eu vou falar muitos conteúdos aqui, muitos conceitos, que pode ficar um pouco difícil. Só vamos. Quando a gente fala de conscientização do usuário, a gente exige já um nível de consciência que, assim, você sabe que você não está seguro, mas você não sabe se proteger, e aí você quer saber quais são os riscos e o que você pode fazer acerca daquilo ali. Só que, assim como você falou, principalmente no Brasil, eu não sei falar de fora, mas aqui no Brasil ninguém teve educação digital. Eu tenho 20... Nossa, não sei minha idade. 26, 27. Acho que eu tenho 27 anos. Não sei, minha idade é ótimo, hein? DevSecOps. 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 Então, DevSecOps. às vezes acontece isso. Eu vou ter que fazer a conta aqui, mas depois eu faço. Em algum momento da minha escola, eu tinha aula de informática, mas eu nem lembro, assim, não chegava a ser importante. E no Brasil, em geral, a gente não teve educação digital. Então, todo mundo tem um telefone, todo mundo tem e-mail, grande maioria, né, que está na internet. Mas, porque existe também uma parcela que não tá, mas a gente está falando de quem já tem acesso à internet, quem já tem um telefone. Então, todo mundo que tem, ninguém foi ensinado. Ninguém sabe, de fato, como o WhatsApp funciona. Ninguém sabe, de fato, como o e-mail funciona. E isso é importante porque, por exemplo, quando você sofre um golpe no WhatsApp, a grande maioria das pessoas não sabem a quem recorrer. Não sabe se você pede ajuda para o suporte do WhatsApp, não sabe se você denuncia no banco, não sabe se você vai na polícia, a grande maioria não sabe o que faz. E aí fica um monte de gente muito mal criada no sentido de mal educada, que acha que a internet é a tal da terra sem lei que pode fazer o que quiser. E graças a Deus isso já não está mais sendo assim. Então a grande verdade é que não só crianças e adolescentes, e aí eu brinquei inclusive numa live com a Marina Cevata, que foi justamente isso. Eu brinco que a ideia é proteger a criança e adolescente na internet, mas eu educo o adulto. Porque o adulto precisa saber para ele ser capaz de instruir. Então, acaba que isso é muito importante, porque é justamente isso que você falou. O idoso, ele tá na internet sozinho, solitário, são os que caem naqueles golpes do amor, né? E manda dinheiro pro amor da vida deles, que precisa comprá-los. Golpe do amor, esse é novo, hein? Esse é novo no tema aqui, a gente não falou sobre ele. A polícia já chama assim. Que lembra, fazendo um parênteses, né? Lembra que antes era clique aqui que você está sendo traído, veja as fotos. Então, mas são vários níveis, né? Acaba que, por exemplo, às vezes no meu perfil eu compartilho também as crianças que, por terem acesso, elas não trabalham para ter dinheiro, mas por terem acesso aos dispositivos dos pais muito mal configurados, são aquelas crianças que gastam R$400 no McDonald's, que manda foto. Tem uma foto que eu adoro, que é uma moça, eu adoro assim, né? É uma criança tirando foto e a mãe atrás sem calça.
Então acaba que ninguém parou para explicar. Existe um erro muito grave nos adultos que assim, não, as crianças já sabem mexer. Não sabem, não. Não foram ensinadas, sabe? Você usou um exemplo legal que é... Eu lembro de um meme. Um meme não, acho que aplicaram mesmo esse golpe no Twitter, que a galera tava pedindo, era algum perfil de desenho, alguma coisa do tipo, e pedia o seguinte, pra você ganhar não sei o que, uma assinatura, sei lá o que era, manda uma foto ou preenche esses dados aqui. E era pedindo uma foto do cartão de crédito do pai e da mãe, frente e verso. Ou preencher lá os números, né? Quais os numerozinhos da frente, qual é o número de trás e tal. Vários, eu fico... Tem um da Turma da Mônica que eu cairia se eu fosse criança, porque eu adorava Gibi da Mônica. E é assim, faça parte da Turma da Mônica. Digite, né, o cartão. É assim, o número do cartão da mamãe e do papai. E aí pede, né, pra criança. E imagina. Eu tenho certeza que se eu fosse criança, eu cairia nisso. E aí entra nessa questão de que educação digital, essa introdução de verdade, pode ser feita de forma divertida. Por exemplo, eu ia curtir muito mais aprender permutação se o professor me explicasse que aquilo ali funciona na minha senha. Entende? Você aprende matemática usando um negócio que você usa sempre. Por que minha senha tem que ser longa? Por que é mais seguro que a minha senha seja longa do que... E quanto mais caracteres diferentes, melhor. E aí você entende um conceito na prática, com o negócio que a gente vivencia, a cada coisa que a gente precisa pôr uma senha, sabe? Então, na verdade, eu acho que pode ser muito divertido, é um assunto que criança e adolescente adora. E quando a gente domina, eles querem falar sobre, eles querem ouvir sobre. Por exemplo, a gente pode aprender muito mais português vendo fake news. Vendo aquelas fake news com erro de português grotesco, sabe? Você fala, caramba, como que alguém cai nisso? E ao mesmo tempo um monte de gente cai porque não foi ensinado esse senso crítico, não acha que um jornalista precisa rever o texto dele, precisa ver se não tem erro. Existe um processo. Então acaba que a gente cai em um monte de absurdo na internet porque ninguém parou e ensinou pra gente de verdade coisas que a gente usa no nosso dia a dia. Tem até um projeto, você me lembrou agora do projeto do Google, talvez você vai lembrar o nome, eu não lembro o nome, que era tipo um joguinho, uma cidade lá, e você vai navegando. Fugiu o nome agora, que ele vai ensinando sobre... pras crianças, sabe? Be Internet Awesome, alguma coisa assim. É algo assim. Na internet, isso, é isso mesmo. Isso. Porque, eu lembro que você vai navegando na cidade, tem um personagem, aí tipo tem as perguntas do phishing, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Cara, é muito fantástico. Mas é isso que eu tô te falando. Eu acho, pelo menos do que eu acompanhei no ano passado, que isso ainda é muito difícil pro brasileiro. Ainda tá muito adiante, sabe? Inclusive, tanto que é um projeto que faz muito mais sucesso lá fora. O Be Internet Awesome mesmo, que eu tava falando, eu tava navegando aqui. Se eu não tiver certeza, eu nem falo. Por isso que é convidado assim que a gente traz, e não esse vagabundo do Rodrigo que não tá presente no episódio. Mas pra você que tá ouvindo, o link, eu vou colocar o link lá na descrição do YouTube também, mas é beinternetawesome.withgoogle.com em inglês. E aí, cara, esse projeto é muito fantástico para educar a criançada. O negócio é longo, é um jogo lá, tipo, um mundo que você navega, é grande o negócio, é muita coisa mesmo, muito bacana. E esse tipo de coisa, assim, eu vejo que esse tipo de coisa ajuda como ferramenta, né, Gabi? Tanto para as crianças, imagino que para idosos também sirva, né? Nesse caso aqui eles destacam para criança, mas serve para qualquer pessoa, na verdade. Eu acho que o nível de dificuldade do texto e tal é exclusivo para criança, mas para qualquer idoso, qualquer pessoa consegue fazer isso. Mas eu acho que a educação, de uma maneira geral, de conscientização e tudo mais, e você usa um tema legal, a conscientização a gente parte do pressuposto que já tem um certo conhecimento de algumas coisas. Então você conscientizar uma criança de como utilizar a internet, ela só, que não os pais falam, ela sabe mexer e tal, ela sabe operar aquilo, mas ela não sabe os riscos por trás daquilo. Então ela não é consciente ainda dos riscos. Quando ela sabe, puxa, se alguém vier falar comigo aqui no chat do PlayStation lá, por exemplo, da PlayStation Network ou do Xbox, se vier alguém falar comigo num tom, sei lá, sexual, eu atuei como perito forense um tempo e tinha muito assédio nessas plataformas, porque é onde tem muita criança. Então a criança tem esse discernimento para falar sobre isso. O aliciamento.
Exato, exatamente. Então, o que acontece? Eu parto muito do pressuposto que se eu fosse criança eu ia adorar. Eu tenho um irmão que é 11 anos mais novo que eu e a gente é super amigo. E eu sempre falava, era o que uniu a gente, é o que a gente se une até hoje. Como eu moro numa outra cidade, a gente conversa enquanto ele tá jogando. E aí é a melhor oportunidade de conversar com ele, de entender como que ele tá. Mas também existe a questão de que eu entendo disso e eu sei usar a ferramenta. Sobre essas questões de partir do pressuposto que existe já uma conscientização, agora na pandemia as mães estão desesperadas. Porque logo que começou no ano passado, essas questões já online, justamente aconteceram vários casos, por exemplo, 30 crianças na aula e aí de repente aparece um cara sem cueca. E aí como é que faz? Vixe, mano. Exatamente. Ou então, tipo, criança que viralizou uma menina que estava assistindo uma aula e aí levou o computador pro banheiro, ela fez cocô, fez barulho, todo mundo ouviu. Aí pronto, colocaram aquilo na internet. Então, assim, acaba que é isso, ninguém foi ensinado o básico, entendeu? E aí Pode falar. que a gente tem muito pouco senso crítico quando você não sabe nada. E essa questão de você falar assim, o que acontece? A gente entende que existe, né, o UX, existe essa questão de o design ser o mais intuitivo possível. Então uma criança que não tem aquele, nossa, eu vou quebrar, não tem um monte de zelo, não tem esse cuidado, ela vai sair mexendo em tudo mesmo. E aí os adultos acham que ela sabe mais, mas não é verdade, ela só é mais curiosa, sabe? E aí foi justamente isso. Ano passado eu tive que entender nada, porque assim, eu vou estudar isso a minha vida inteira. Mas assim, eu fui entender os estágios do desenvolvimento. Por exemplo, uma criança até os 6 anos, ela não sabe se separar fantasia de realidade. Então tem um monte de criança que, sem querer assistir pornô, elas apresentam sinais de abuso, né? Sequelas de abuso sexual, como se tivesse acontecido com elas. Porque elas não entenderam que aquilo era um vídeo. Então acaba que são muitas coisas que a gente precisa cuidar, sabe? E assim, é legal esses pontos, legal assim, né? Discutir sobre eles, porque é tanta coisa. E aí, pegando o gancho, seguindo uma lógica, né? Falando da criança, até que quando você chega na vida adulta, muitos desses problemas, muitas dessas faltas de conhecimento, às vezes de educação básica, vão refletir na gente como adulto. Por exemplo, vida financeira, educação financeira. Muita gente, e aqui no Brasil tal, não tem uma educação financeira pessoal mesmo, né? Poxa, cuidar, organizar ali o dinheiro para o quanto você gasta no mês, com o que você gasta, etc, etc. E não é à toa que a gente, o brasileiro, ele vive muito no negativo, não sabe lidar com investimentos e tal. Talvez por essa falta de educação na base, na adolescência, como criança, adolescente e tal, e falta isso quando é adulto. Aí você vai correr atrás do prejuízo, aí muita gente começa a fazer curso e tal, aí você se arruma, mas até aí você já perdeu dinheiro, já tá com o nome negativado, já tá com um financiamento que não faz sentido, sabe? Só que é isso, a internet ela pode ser muito mais agressiva, porque nesse caso tem criança que some, que é o que você falou, conhece um cara acha, né, que é um amiguinho no jogo, de repente marca de sair, é sequestrada, a família nunca mais acha. Isso se for sequestrada e nunca mais achar. O problema teve um caso ano passado de um menino que estava se cortando em casa porque estava sendo abusado pela internet. E aí, graças a Deus, teve pandemia, a mãe percebeu que tinha uma coisa errada e ainda conseguiu correr atrás, mas e quando não tem, sabe? Quando ninguém tá acompanhando. E acaba que a internet é só um caminho, né, pra isso acontecer. Isso é muito perigoso. Eu comecei a falar desse gancho da vida adulta porque aí tentando puxar um pouco pro lado aí de negócios, empresas, vamos tentar entrar nesse nicho aí. Por exemplo, eu vejo hoje, né? Eu lido hoje com muito desenvolvedor, com muita galera que produz software, que produz jogos. Nunca foi ensinado. Eles acham que desculpa. Não, mas é isso aí. Eles acham que eles arrasam e não sabem o básico. DevSecOps. Cara, assim, o que reflete a falta de segurança na cultura das pessoas, na atividade do dia a dia delas, é um negócio assim, absurdo. Eu falo, pra você ter ideia, Gabi, eu falo com o desenvolvedor quase todo dia,
de diferentes clientes, empresas, níveis, cara, assim, desenvolvedor para tudo que você imaginar. E as respostas para algumas coisas são das mais variadas, a ponto de eu pausar o microfone, assim, deixar no mute e rir, de falar, cara, como é que eu tô ouvindo isso? E aí eu poxa, calma, o cara não foi educado para isso, ele não sabe daquilo, vamos ensinar, vamos ajudar. Mas coisas do tipo, olha, você tá com uma vulnerabilidade aqui no teu software, algo que você está produzindo, um software seu que, não importa, mas pode consumir dados, buscar dados pessoais de clientes, ou lidar com informação financeira, ou com informação de crianças, por exemplo, igual já foi o caso de uma escola, enfim. Então, assim, e aí fala assim, você está com uma vulnerabilidade aqui que expõe essas informações, ou que permite alguém de fora acessar o sistema sem nenhum controle, algo do tipo. E o cara responde assim, mas sempre foi assim. Então, tipo, esse tipo de resposta, eu até entendo a primeira reação é tipo, cara, se sempre foi assim, pra que eu vou me dar o trabalho? Eu acho que é nesse sentido. E linka até até um pouquinho... Mas eu acho que um profissional de tecnologia não pode fazer isso. Esse é o meu ponto. Eu acho que linka um pouquinho com a preguiça. Do cara falar assim, poxa, sempre foi assim, vai me dar mais trabalho. Por outro lado, tem uma cultura também de, poxa, eu sempre vivi negativo no banco, o mês que vem eu trabalho, eu cubro negativo e uso de novo. Total. Sabe isso? Então, eu acho que essa galera... Lógico, cara, quando a gente fala de segurança de software, isso não pode existir. E aí eu venho e falo, cara, mas assim, olha o risco que isso traz. Eu entro no seu sistema, entro no seu banco, baixo isso, apago isso, criptografo sua empresa, vou fechar sua empresa. Aí, quando eu dou esse risco pro cara, aí ele, poxa, então é sério. Quando você fala só do problema, ele não entende muitas vezes. É igual, talvez é chegar pra uma criança e falar, olha, navegar na internet é perigoso, você pode achar ter um amiguinho lá que ele vai te levar embora. Mas é que você falou, a criança até os 6 anos não sabe a fantasia do mundo real. Então, para ele, pode falar, legal, eu vou pro mundo do joguinho lá, que eu quero, que eu gosto, e é legal. Que também, né, há controvérsia se isso é saudável ou não, né, jogos, tecnologia para as crianças e tal, enfim, mas acho que é um outro debate. E o cara vira adulto com certas crenças, do tipo, sempre foi assim, do tipo, eu não preciso disso. Porque quando você mostra o risco pra ele, o problema, é a história da criança. Pô, o bicho papão vai te pegar. Não faz isso que o Zé do Saco te leva e tal. Pra você pôr medo. Por quê? Porque o medo, de certo modo, ele protege a criança. Né? Muitos pais usam isso a favor. Você acha que, pros adultos, o medo faz sentido? O nome do episódio é esse, né? Vai ensinar de uma forma, só a dor vai ensinar. Então, será que botar medo, mostrar risco, resolve? Ou talvez, e é o que tem acontecido hoje no Brasil, pelo menos eu tenho visto, ou você acha que essa mão educacional, um dia ela vai estar mais poderosa do que só a mão da porrada, sabe? Toma um tapa aqui pra você ver como é que tá, sabe? Então, a gente, né, conversou um pouquinho antes, e aí a gente conversou sobre aquilo da cegueira da ausência. Você não vê que aquilo existe, então você não vê mesmo, e acaba que acontece. Só que a gente pode justamente aproveitar cenários, principalmente lá fora do Brasil, para trazer para cá e falar, olha, é ideal que isso não aconteça com a gente também. Primeiro, porque a gente está vendo que isso já acontece, e segundo, que a gente não precisa sofrer isso também. Existe sempre essa questão do... É muito complicado porque eu acho que a dor, ela ensina muito pesado. E às vezes a gente não tá preparado. A gente acha que tá, mas não tá. Eu sei lá, eu sou a favor, assim, a dor, o que você falou, é pesado, mas é uma vez só, você aprendeu. Mas aí eu acho que... Mas eu não sei se você conhece, me perdoa, a comunidade de segurança daqui de São Paulo, a galera da H2 e tal, e todo mundo, principalmente os olds, eles tinham muito isso, né, de a dor ensina, de deixa se fuder mesmo. Sim. E eu aprendi assim, só que não precisava, real não precisava. Entende? No meu lugar, assim, eu me vejo muito assim, nessa questão de eu não sabia. E eu não sabia nem que isso existia. Então, tipo, como que eu ia ver um negócio que é isso, eu não sabia. Olha, você fez eu perceber que o que a gente faz hoje, de certo modo, é isso. Tipo, eu sou a favor da dor, porque eu acho que ela vai te ensinar uma vez só. Mas o trabalho que eu faço hoje, por exemplo, como desenvolvimento seguro, é falar assim, olha, você achar os seus problemas antes de virarem dor.
e te ensinar sobre essas dores antes delas acontecerem. Vai ter empresa, vai ter cliente, vai ter negócio que eu falo assim, não, sobe assim mesmo, tá tudo bem, eu aceito o risco, tal. E pode doer lá na frente, fala, putz, agora que vai dar valor. Mas o trabalho que a gente já faz de quase concentração é esse, né? Eu me sinto muito, assim, eu vou jogar assim, sou mulher, né, sensível, enfim, mas sou mesmo. E eu me sinto muito... É claro que eu sei separar, mas eu acho tão triste quando acontecem umas coisas que a pessoa aprende na dor, tipo o caso desse menino, sabe? De estar sendo abusado dentro de casa, de chegar num ponto de parar de comer, de começar a se cortar. E a família, e ninguém sabia que isso podia acontecer. E eu sei que é um caso extremo, mas para empresas, né, que perdem dinheiro, às vezes perdem reputação, perde cliente, pode acontecer de fechar. A LGBT tá aí, vamos ter multas grandíssimas, grandiosíssimas, enfim. Eu acho que a gente não precisa. A gente já tá sofrendo tanto, né? Estamos no meio de uma pandemia, não é fácil viver no Brasil. A gente não precisa sofrer mais, sabe? Deixa eu pôr um contexto aqui, senão vai parecer que eu quero que todo mundo seja abusado para aprender. Pelo amor de Deus. Não é isso. Por exemplo, você deu um exemplo aí, eu lidei. O primeiro caso que eu peguei como forense, como auxiliar, foi justamente um caso de pedofilia. E é lógico, a responsabilidade da criança é praticamente não, é zero. A responsabilidade a responsabilidade é dos pais e tal. E eu não quero que pai nenhum aprenda. Eu também não sou pai ainda, mas não quero que pai nenhum aprenda sobre isso na dor, é lógico. Mas quando eu digo assim, olha, eu falo para um desenvolvedor, eu falo para um CEO de uma empresa, para alguém envolvido num ciclo de desenvolvimento que seja, alguém de negócio, fala, cara, você tem uma vulnerabilidade. Assim, por exemplo, você usou o exemplo da senha lá, ó, você tem que trocar a sua senha, você não pode compartilhar a caceta da sua senha. E o cara continua fazendo coisas que são básicas para esse público, aí eu sou muito mais a favor da dor. Falo, cara... Então assim, eu rezo pra você pegar um ransomware, pra você criptografar tudo, pra você sofrer, entendeu? Mas aí vamos lá, são coisas, porque olha lá, tem o meu trabalho é esse, sabe? Eu faço treinamento de conscientização, eu faço curso de conscientização, eu adapto de 1000 formas que for, eu tenho total paciência de explicar, eu tô público que for, né? Pra todo mundo, cara, eu falo com todo mundo, eu falo com a galera da área. Eu fiz recentemente um curso que é voltado para o ambiente educacional, professores, gestores. Eu fiz um curso recentemente para psicólogas. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer conscientização para psicólogas. E é um público que está interessado. Eu fiz um curso já para as mães que está na 3ª versão, eu vou atualizar para a 4ª. Até postei lá no Instagram, galera, eu tô aqui na loucura. Já está indo para a 4ª versão. Vou começar esse final de semana no canal, um vídeo por semana, porque é o que eu consigo produzir. Desculpa, eu me perdi. Você tava falando poxa, você fala com todos os públicos e você tem a paciência. Então, exato. Eu falo com todo mundo justamente porque é isso, eu entendo que as pessoas não sabem. Mas aí eu tenho um grupo de meninas, mulheres da área. Cara, o grupo é meu, eu sou dona daquele grupo. É impossível essa menina não saber que eu existo, sabe? Eu tive um exemplo. Desculpa. Eu vou terminar a história. E aí ontem, essa menina acabou caindo num golpe pelo LX. E é muito foda, porque é uma menina que não tava prestando atenção no que eu tava falando. Porque ela falou, eu reclamei com o Nubank, mas o dinheiro já tinha saído, não era com o Nubank. Fui na delegacia... não tinha coisa pra delegacia. Não tinha material, né? Pra chegar lá, abrir o BO e tal. Vítima perfeita, paga, fica nervosa, enfim. E no final, ela quis reclamar com o cara. O cara, ela mandou os prints. Ainda foi estúpido com ela. Falou, olha, eu tô com todos os seus dados. Se você me irritar mais, ainda cago o seu nome, abro um monte de coisa. Então, assim, acaba que... E aí ela mandou tudo isso... Eu vou fazer o quê? Se ela quiser muito, eu vou cobrar forense, porque, porra, meu trabalho, meu conteúdo gratuito tá ali todo dia. Era só prestar atenção. Essas coisas já estão disponíveis. Não é uma pessoa que não sabia, sacou? Não tinha como pegar no colo e falar, não, toma aqui, não era mesmo pra acontecer. Não, porra, todo dia eu tô falando que isso aqui acontece. Então acaba que é justamente isso. Mas o problema é justamente esse.
existe a possibilidade da gente falar que isso está acontecendo, mostrar que isso está acontecendo, dar cenários, dar o passo a passo do que fazer, instruir verdadeiramente, mas existe também a pessoa que está ali desligada, porque a gente é humano, a gente também erra às vezes sem querer, mas às vezes quando é intencional, aí tem que se fuder mesmo. Olha só o exemplo que eu vou te dar, e até para os ouvintes aí, pra vocês se ligarem no meu Capitão Nascimento Mode. É tipo assim, eu tive uma reunião com um cliente há tempos atrás e eles tinham algumas vulnerabilidades e precisavam subir o projeto em produção. Na reunião eu falei assim, olha gente, pra mim, todas essas vulnerabilidades são verdadeiras, por conta disso, todo embasamento técnico, etc, etc. E vulnerabilidades assim, coisas simples de acontecer. E uma gerente, sei lá, alguém específico da reunião que era responsável por subir o pacote, ela usou a seguinte frase. Pessoal, decidam algo do tipo, se vocês vão conseguir corrigir essa vulnerabilidade, porque o cliente precisava corrigir e tal, o código era dele. Veja se vocês vão conseguir corrigir isso até tal dia, sei lá, até daqui 2 dias, algo do tipo. Porque o prazo para entrega, o meu deadline, a minha meta, são essas palavras, o meu deadline, a minha meta é dia X. Então não pode passar do dia X. Se não for corrigir até tal dia, vai sem mesmo. Quer dizer, o que ela estava fazendo naquele momento? Ela sabia de todos os riscos assim, graves mesmo da empresa, de LGPD, de ataque, de perder dados, tudo que você imaginar. Eram 3 ou 4 vulnerabilidades muito críticas. Ela sabia dos riscos, ela sabia do tempo para correção, do impacto naquilo na empresa, ela sabia de tudo isso. Mas a preocupação dela, exclusivamente, era a meta dela. Porque se ela entregasse no prazo, tal, acho que tem uma coisa a ver com PLR, com bônus, algo do tipo da empresa dela e tal. Então, esse tipo de coisa, assim que acaba a reunião, de verdade, eu oro pro universo falar assim, manda um ataque lá, por favor, criptografa tudo. E não era uma empresa de serviço crítico, era um e-commerce e tal. Porque assim, esse tipo de pessoa que sabe do risco, você sabe o que você está expondo, os dados dos seus clientes, os dados dos seus funcionários, o próprio dado dela, e você toma essa decisão consciente de fazer isso, beleza, é a mesma coisa de falar assim, Gabriela, você quer uma carona para ir para tal lugar? Eu quero, mas é o seguinte, o meu carro é esportivo, eu tô bêbado, e eu não sei dirigir, e eu tô sem cinto de segurança, vamos aí? É a mesma coisa você falar, vamos, porque eu tô com pressa, preciso chegar lá. Saca? Você sabe de todos os riscos. Então, assim, esse tipo de coisa ainda me deixa irritado a levar todo mundo por esse lado, sabe? Tipo, a dor vai ensinar. Mas então, eu quero mudar, me ajuda a mudar. Mas eu tô... Nossa, foi excelente o que você falou, porque assim, eu, como tô estudando muitas coisas, às vezes eu volto pra minha área do coração para acalmar o meu cérebro, e aí eu tô lendo um livro que é Rethink the Human Factor, que é repensando o fator humano. E é mais uma abordagem filosófica, né, sobre conscientização do usuário, partindo do princípio como comportamento e cultura da empresa. E logo que começa o livro, o cara, quando ele escreveu, estava acontecendo... o Mark Zuckerberg, não sei falar o nome dele. Mark Zuckerberg. Não, eu não sei enrolar o R, eu sou de Brasília. Eu fico, ai meu Deus, vai travar. Fala Mark. Eu falo Mark, tá vendo? E aí, logo que começa o livro, o cara pega justamente, ele pega esse caso como um caso para mudança. E aí ele traz todo o questionário que os senadores fizeram com o cara, né? E aí, logo nesse começo, tem uma das perguntas que é justamente essa. Como que você decide se o risco é aceitável ou não? E aí ele vem trazendo, né, e defendendo como que é uma trick question, como é uma pegadinha, né? Porque essa questão força esse profissional a abrir como que é a identificação, sabe? Qual que é o seu... Ele coloca assim, seu apetite para o risco, né? O que você tá... ciente de que você compra essa briga? Você compra essa briga? Então acaba que eu acho que as pessoas também não têm conscientização da briga que elas estão comprando. Justamente num cenário que, antes de ontem, o Senado tinha aprovado uma lei justamente que penaliza o stalking. Então cada vez mais os crimes que acontecem na internet estão ficando mais pesados, estão sendo mais cobrados. E aí as empresas agora com a LGPD, que era o que faltava para o Marco Civil ter um pouco mais de força, porque ele realmente é só um regulamento, chegou.
Então, assim, por mais que as pessoas acham que estão sabendo o que estão fazendo, elas não estão de fato. E grande parte disso, parte da conscientização do usuário, dele entender e falar, putz, meu dado tá aqui, você é responsável por ele. Eu tenho até que falar no meu Instagram, porque as pessoas perdem noção, né, da importância do dado. E aí eu tava até pensando como que eu vou abordar, e aí, assim, eu acho que as pessoas não entendem que uma informação nossa não é igual meu CPF, meu nome, minha data de nascimento. Não é igual um carro, que todo mundo sabe que eu tenho, eu não empresto pra todo mundo, mas tudo bem todo mundo saber que eu tenho. Só que minha data de nascimento não. Uma pessoa com ela, com meu nome, com mais uns dadinhos, consegue fazer um estrago na minha vida. Pede crediário, gasta dinheiro, fala com a minha família, se passa por mim. E que eu vou levar muito tempo para recuperar. Agora imagina, eu não sei de brasileiros, mas eu sei que temos no Brasil 24 milhões de crianças e adolescentes na internet. Parte do princípio que cada criança tem que ter um pai e uma mãe, não precisa ser o mesmo. Nessa brincadeira já são 500 milhões. 500 milhões? Aliás, contei errado. 50 milhões de pessoas, entendeu? Então, é muita gente para começar a demandar das empresas que trabalham com tecnologia, entende? E, cara, olha, esses números são fantásticos, esse discurso foi muito bom, porque o meu trabalho hoje é justamente ajudar e ensinar a desenvolver software seguro. Porque tudo isso que a gente está falando, os dados de todo mundo, o pagamento, a informação, tudo, estão no meio digital, então elas passam em algum software em algum momento. Seja no software direto que você acessa ali via interface, no aplicativo do celular, ou uma API, né, que você tá, sei lá, você cadastra suas informações, mas vai uma API que vai para o banco, que vai não sei para onde, que está na nuvem, não sei de quem. Então, o meu trabalho, de certo modo de conscientização, que é muito mais técnico do que pessoal, vamos dizer assim, nesse sentido, é de mostrar, de ensinar essa galera e falar assim, gente, o que a gente desenvolve pode ser um sistema de um e-commerce simples que vende lápis e você pede o nome e o e-mail de uma pessoa, mas pode ser um sistema crítico de um sensor de uma usina, pode ser um sistema de um software embarcado de controlar um sensor, é algo crítico. Numa coisinha, porque sem falsa modéstia eu preciso ser puta técnica pra explicar da maneira simples como eu explico. Não, assim, eu digo assim, eu falo do técnico, eu falo código, eu não falo assim, olha, gente, vamos ver o risco, esse tipo de coisa, não seja técnica. Pelo contrário, eu precisaria falar mais nesse nível, é mais abstrato ainda do que mas sem código. Isso, porque não adianta a gente falar de conscientização para a empresa quando o desenvolvedor, que não deixa de ser um usuário, não sabe onde isso impacta na vida dele. Exatamente. Ele pode perder o emprego ou ser criminalizado ou de alguma forma sofrer algum ônus que ele acha que ele está preparado, mas que ele não está, não. Na área de segurança, principalmente, a perda de uma reputação, às vezes é o fim da carreira da pessoa. Exato. Na internet, hoje em dia, pode ser o fim de alguém, né? A internet como um todo, né? Total. É que a área de segurança é muito cruel, né? Acontece, eu acho que um caso que eu gosto bastante para ilustrar é um caso de um youtuber que ele tava, assim, pegando fogo, todo um monte de parceria e tal, e na Copa ele fez um comentário machista, racista. Nossa, um monte de empresa cancelou contrato, um monte de gente fingiu que ele nem conhecia o cara. E acaba que não deixa de ser isso, entende? Uma pessoa que não é confiável hoje numa área que a gente precisa de confiança, principalmente quem faz o nosso código, quem né, constrói a empresa, puta, já era, né? Então, e semana passada mesmo eu entrevistei uma pessoa, um júnior, que, cara, ele tinha passado, ele conhecia tudo, mas ele soltou na entrevista que ele se envolveu num problema com alguns hackers. Sei lá que tipo de problema, mas ele falou assim, eu divulguei divulguei informações, né? Ele falou assim, eu divulguei informações que eu não deveria. Eu não sei se ele caguetou o grupo que ele fazia parte em algo errado que fizeram. Não tô falando se isso é certo ou errado, enfim. Ou se ele fez algo, se ele caguetou alguém de uma empresa, algo do tipo. Ele falou alguma coisa nesse sentido, que eu falei, bom, eu não vou contratar, porque assim, se ele desenvolver um problema desse, publicamente, né, em comunidades e tal, o que dirá ele com acesso ao ambiente do meu cliente, a código do meu cliente, segredos, vulnerabilidades dos meus clientes, entendeu? Eu cancelei a contratação. Então, uma das coisas que eu falo, que eu tenho essa abordagem justamente é da reputação digital da pessoa, que muita coisa tá na internet, são dados abertos,
e a empresa não vai estar infringindo nenhuma lei ou nenhuma regra de segurança em ir atrás. Eu tenho alguns casos, porque assim, constantemente eu estou atualizando o conteúdo, aí às vezes eu não gosto mais, eu arquivo, enfim. Mas eu tinha uns posts de rede social que, eu não sei se você vai lembrar, mas eu acho que assim, tinha uma galera uns anos atrás que metia atestado na empresa e postava que estava na praia. E aí tem um caso de gente que foi demitido, justa causa. Nem pra fazer merda o povo presta. Né? Mas é justamente isso, as pessoas não viam o perigo, entendeu? Eu lembro de um caso de uma enfermeira, a época que eu dei aula na faculdade, eu levava esse caso na aula de segurança. A enfermeira, ela arrumou um atestado pra falar que tava doente e tal, e não foi trabalhar. Só que, na verdade, ela foi correr na Maratona do Rio. Então ela postou a topeira, né, uma topeira, ela postou lá no maratona e tal, na época acho que era Orkut, algo assim que bombava, faz tempo. E o chefe, o gerente, sei lá, quem viu a postar, porque tinha ela como amigo, mas assim, ela não se tocou disso, né? Foi mandada embora por justa causa, etc. Então, e acaba que isso tá acontecendo, e são pessoas que não têm a menor noção. E acaba que é isso, mesmo a gente que faz, né, que trabalha com tecnologia, comete erro, porque é esse ponto, assim, eu acho que essa questão de você ter um comportamento seguro na internet, querendo ou não, é muito novo, né? Muita gente precisou tirar muita vantagem pra gente entender que as pessoas iam ser maliciosas na internet também. E eu acho que o boom das redes sociais, talvez lá com o Orkut, Flogão, lembra do Flogão? Você teve Flogão? Eu tive. É complicado falar isso, porque as pessoas procuram. O meu tá fora do ar já, mas eu tive umas fotos horríveis, enfim. Eu acho que as redes sociais nasceram com essa história de compartilhar e tal, e, a galera saía, porque era legal, né? Era cool você, encontrar um amigo da escola de muito tempo e compartilhar foto, e, comprei um carro novo, e o tal do Foursquare, lembra do Foursquare, quando surgiu o negócio do check-in? Cara, estou em tal lugar, não sei o quê. Eles usavam isso, tem um site que eu uso sempre, sempre que eu posso, né? Em qualquer conteúdo, que tinha o Rob Me, que era justamente isso, eles pegavam os check-ins do Foursquare, e é isso, tô no McDonald's, quero roubar alguém, eu coloco aqui a localização e vejo quem tá aqui, sabe? É isso. E esse tipo de ferramenta, essas ferramentas nasceram com esse apelo, né, de compartilhar e tal, só que numa população, numa sociedade, num mundo, vamos dizer assim, não conscientizado, não preparado para isso, porque eram coisas novas. Total. De uma certa forma, isso aproxima as pessoas, que é algo que o ser humano, né, de certo modo, tem de natureza, isso, né? Poxa, quero estar próximo, quero saber da vida do outro, né? Rola isso também. Mas sabe qual que é eu acho que o nosso erro, porque eu não vejo muito profissional de tecnologia procurando isso, a gente esquece que a gente é humano e as empresas não. Eu achei brilhante, porque assim, eu vejo que algumas redes sociais, por exemplo, eles usam ferramentas de educação, e quando eu tava estudando eu falei, caralho, eu já vi isso aqui em algum lugar, e aí eu fiz associação. Então assim, eles aproveitam um monte de gente mal criada e cria da forma como eles querem, e conduzem a gente a ter comportamentos conforme eles querem. Então acaba que justamente o fato da gente não ter sido bem educado deixa a gente extremamente vulnerável na internet. Até pra quando, que nem você falou, estão educando pra tornar isso melhor ainda pra eles, né? Exatamente, pro negócio, né? E aí, de 43 minutos que a gente tá falando aqui, eu chego à conclusão de que, como você falou, o próprio desenvolvedor, o próprio CEO, né, todo mundo acaba sendo usuário em algum momento de algum nível, e por mais avançados, entre aspas, que sejam esses usuários, também estão vulneráveis a muitas coisas. E aí, como a gente está falando de segurança, exatamente isso. Segurança hoje, pelo menos no Brasil, né, o mercado que eu conheço, vou conhecer outros em breve, eu estou indo morar na Europa e tal, só queria deixar isso registrado aqui para vocês, meus ouvintes, mas enfim, essa galera, ela não é educada para isso, e o cara de TI, né, esse tipo de profissional, o cara já, puxa, eu sou avançado, eu sei de muita coisa e tal, mas como security, como segurança, a gente vê que isso é mentira, isso tá longe da realidade. Eu adoro esses caras que metem essas conversinhas de que já sou hacker, ninguém me hackeia. É a mesma coisa do desenvolvedor que aprende Hello World em Python e ele já procura vaga como sênior para ganhar 15 pau por mês. Mesma coisa.
Assim, difícil, né? É difícil. E eu acho que isso tá se tornando pior, Gabi. Aí vamos tentar encaminhar pro final, mas olha só. Você acha que o mercado de desenvolvimento, não sei o conhecimento que você tem disso, imagino que você tem alguma coisa, mas a gente vai debatendo aí. A galera, hoje, para você ser um desenvolvedor, um programador, é muito fácil. Né? Você tem curso, material, de graça na internet, de tudo que é jeito, tudo que é formato possível. Eu diria que em um dia você consegue subir uma aplicação, um aplicativo, um site, coisas do tipo. Então, é muito fácil aprender isso. E a demanda do mercado, cada vez mais por digital, por software, etc., é cada vez maior. A gente só consegue constatar isso. Uhum. E o mercado sempre está precisando de mão de obra qualificada. Só que a demanda é muito grande para esperar mão de obra qualificada, ou mesmo para formar. Então, é aquela história. Não tem cão, caça com gato. Então, estão sendo inseridos no mercado muitos programadores, entre aspas, que acabou de fazer um curso no YouTube ali, um vídeo no YouTube, poxa, eu sei programar. Não quer dizer que ele não sabe, mas ele não tem tudo o que precisa. Você acha que essa facilidade de ser programador, não sei, facilidade do acesso, a informalidade da profissão, algo do tipo, você acha que isso piora o cenário de segurança de software, o cenário educacional ainda? Você acha que isso piora? Ou você acha que, sei lá, tem solução para isso? Qual a sua opinião? Sei lá. Existe um termo que eu adoro que chamam consequências não intencionais. Acaba que é sem querer. Se a gente analisar as tecnologias de 5 anos atrás, a gente já teve um grande avanço. E acaba que existe a necessidade, né, de gente construindo isso pra gente usar, ou fazendo manutenção, ou melhorando sempre as aplicações. Eu acho maravilhoso o fato da gente ter informação disponível o tempo todo. Eu acho que tecnologia é um excelente lugar para quem mete as caras. Só que a gente não pode deixar de lado nunca os fundamentos. E aí foi uma coisa até que a gente conversou antes de começar, né? Que foi o tanto que o fundamento constrói as coisas. Eu tava comentando que eu sou muito impulsiva e para me sustentar eu preciso ter base. Porque senão é muito difícil, você não fica em pé, seu projeto não fica em pé. Então acaba que justamente eu entrei numa área, por exemplo, que por exemplo, quando eu falo para mães, tem mãe que fala, meu Deus, não quero tela pro meu filho. E se eu não souber conversar com ela, vai ser uma mulher que não vai ensinar essa criança e vai ser uma criança que futuramente vai ser essa criança perdida e que vai estar vulnerável. Então acaba que a gente precisa ter fundamento para saber trabalhar direito, e isso em qualquer área da nossa vida. Então, para quem estiver começando, independente da área, e o problema de segurança é isso, não fique em segurança uma pessoa que não entende dos fundamentos, porque senão você não vai saber proteger, você não vai saber atacar, você não vai saber fazer nada. E eu tenho certeza que eu acho maravilhoso mesmo que... E aí é muito perigoso até a gente pensar que uma pessoa que usa ferramentas, né, para construir uma coisa se considere um desenvolvedor, porque assim, você precisa entender o que está acontecendo por trás, porque senão você é só mais um cara que usa ferramenta, entendeu? Então, você até estava comentando que às vezes eu falo bastante de controle parental e eu evito, inclusive, falar, porque ela é só mais uma ferramenta, ela não funciona sozinha sem educação. Senão vai ser um monte de pai que monitora o filho, mas tem limite também para aquela ferramenta funcionar, sabe? E aí não vai funcionar, depois ela vai falar que a culpa é minha. Então acaba... É sério. Então, justamente para me prevenir disso, tem coisa que eu nem faço, nem passo. Você assistiu Black Mirror? Muito pouco. Eu vi um da rede social da menina que ela... Uma de rosinha, eu nem lembro, cara. Bom, já acabou faz tempo a série, então não é spoiler mais. Mas tem um episódio lá que a mãe controla a filha desde pequena. Ela instala lá um dispositivo na filha que basicamente ela tem como se fosse um iPad, a mãe, e ela consegue ver com a filha, ver, ouvir, sentir, monitorar tudo e tal. E aí o episódio decorre sobre isso. Tipo, enquanto a menina é criança, é sensacional. Poxa, tem um controle, você tem um rastreio, pô, legal. Tem até um momento que ela se perde da mãe lá no mercado, algo do tipo, a mãe consegue achar graças ao aparelho e tal, legal. Nossa, só que, vou procurar. Só que eu procuro e te mando depois. Só que assim, a menina vira adolescente, vira adulta. Ela pra vida, autonomia. Ela começa a ter vida sexual, ela começa a ver outras coisas. E a mãe tá o quê? Monitorando tudo.
Então aí tem um impacto muito negativo na privacidade da criança, daquela mulher agora. Mas a mãe deixa de ter vida. Ao invés dela cuidar da vida dela, entendeu? Ela fica ali. Cara, é muito complicado isso, porque eu vivi isso na prática, né? Porque assim, a minha mãe... Enfim, eu tive vários problemas com a minha mãe, como qualquer ser humano que teve mãe. A gente não tem como escapar. E aí, uma das formas da minha mãe parar de encher meu saco, que eu achei, foi essa. Eu falei, não, mãe. Porque eu falava, mãe, não dá, entendeu? Eu não me teletransporto. Eu saí do trabalho, eu vou levar um tempo pra chegar em casa. E ela enchia meu saco com umas coisas óbvias, assim, e que, cara, não tinha como. E aí eu coloquei um aplicativo que, eu não sei se ele ainda existe, chamava 360 Life, alguma coisa assim, Life Family. E aí ela sabia onde eu tava, no lugar que eu tava. Só que a minha mãe, ela deixou de ter vida. Ela começou a, me ver onde eu tava em horários nada a ver. E aí eu tirei, obviamente. Falei, mãe, vai cuidar da vida da senhora. Enfim, justo. Mas eu pude fazer isso, não é todo mundo que pode. Ó, o episódio que eu falei chama Archangel. É o episódio 2 da 4ª temporada. Deixa eu anotar aqui. Eu vou procurar, porque assim, muitas mães... E é muito complicado isso, porque assim, 2 da 4ª temporada. 4ª temporada. Chama Archangel, o Cangel com K. Tá então, bom. Vocês estão ouvindo aí, assistam esse episódio. Os episódios do Black Mirror eles até se conectam, mas eles são completamente independentes. Esse episódio é sensacional. Cara, mas é isso, eu acho que a gente perde muito a visão do outro. Então, por exemplo, quando você estava falando da gestora-chefe, enfim, que assumiu e falou, não, vai assim mesmo, tudo cagado. Ela, às vezes, não tá tendo a visão do usuário, às vezes ela não tá tendo a função do dono da empresa que pode quebrar futuramente, às vezes ela não tá tendo a visão preguiçosa ou não de quem podia ter feito a melhoria. E assim como às vezes é isso, os pais se perdem, os professores se perdem, os alunos se perdem, a gente se perde. Então a gente precisa tá sempre vendo os ricos e falando, e aí, eu compro essa briga mesmo? Ou não, Juan? E aí você acha que, pra gente concluir, pra resolver ou melhorar isso, você acha que é conversa, é curso, é a conscientização em geral? Na educação. Educação do usuário e conscientização, não tem como. Constante, né? Constante, o tempo todo. Cara, entra numa questão... Não tem um curso mágico, né? Não, é o caminho difícil. Só que esse caminho difícil é mais barato. Bom, legal, Gabi. Acho que a gente falamos legal do assunto que dá pra fazer um podcast só disso, só pra falar de conscientização. É muita coisa pra falar. Você mesmo falou, controle parental, educação para a criança, para o idoso, para os vulneráveis, né? Pro dev, coisas específicas para quem produz software. Cara, é um negócio... É muito grande. Educação de conscientização para quem é de segurança, porque também precisa. Tem tanta galera aí compartilhando senha ainda e é de security, né? Eu queria te agradecer pelo seu tempo, pelo conhecimento, pelo projeto fantástico que você tem, conteúdo fantástico de projetos fantásticos que você tem colocado lá, pelo menos no Instagram. Você falou do vídeo também agora, imagino que seja do canal. Resume aí pra galera, se despede, mais uma vez, obrigado. Antes, deixa eu só dar um recado aqui, 1 minuto. E claro, lembrando que você acompanha o DevSecOps Podcast em todas as plataformas digitais, no Amazon Music, Apple Podcasts, Castbox, Deezer, Google Podcasts, iRadio, Geo7, Podcast Addict, Podchaser, Spotify, diretamente no Spreaker e, claro, também no YouTube. É isso aí, Gabi. Se despede da galera, dá seus comentários finais, fala aí um pouquinho dos seus projetos e, mais uma vez, muito obrigado. Só para lembrar mesmo que prevenir é melhor que remediar, é mais barato, é um pouco mais lento, mas é mais fácil, é menos custoso e menos dolorido. Quem quiser acompanhar, eu tô no Instagram, Gabi Mobo. E é isso, são todos muito bem-vindos para conversar comigo sempre que precisarem. Show de bola, galera. Eu vou colocar os links da Gabi na descrição do vídeo lá do YouTube, LinkedIn, tudo que vocês acharem, os dados pessoais, né, aquela história. Os dados pessoais dela vão estar expostos no Pastebin, fica tranquilo aí que vocês vão achar. Não! Eu tô super estressada com isso. Eu falei de privacidade, um menino chegou com uma foto minha adolescente, eu falei, puta que pariu. Onde você achou isso? Quem deixou? No flogão, tá vendo? Seu flogão tá no ar ainda, olha só. Beleza, Gabi, deixa eu dar mais um recado pra galera aqui. Termina aqui
DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Sensacional, Gabi. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, esse foi o episódio 11 da segunda temporada. E a gente se vê no episódio da semana que vem. Eu sou Cássio Pereira e estava aqui comigo hoje a nossa grandíssima Gabriela Borges, né? Eu que tô com o Gabi Bodo na cabeça. Beleza, Gabi. Show de bola. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Termina aqui. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.